Dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 12. Jesus retirou-se com seus discípulos para a banda do mar, e seguindo uma grande multidão de povo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e da Transjordânia, e os das vizinhanças de Tiro e de Sidônia. Tendo ouvido as coisas que faziam, foram também em grande multidão ter com ele. Mandou aos seus discípulos que lhe aprontassem uma barca para que a multidão não o atropelasse, como curava muitos, todos os que padeciam algum mal arrojavam-se sobre ele para o tocarem. E os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele ordenava-lhes com severidade que não se manifestassem. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O que o texto diz? Nós somos a multidão que buscava Jesus. Pois todos buscamos a salvação e a cura. Buscamos? Quem crê em Jesus, quem crê em Deus, vai entender o que eu estou falando, o que o diário está dizendo. Buscamos a presença de Deus, buscamos a cura, buscamos a salvação. Jesus, que é Deus, desejava relacionar-se com todos e com cada um. Os espíritos malignos reconheciam Jesus como Filho de Deus, mas o Senhor os calava, pois conhecia a lentidão do povo em crer. Jesus é bom e curou muitos naqueles dias. Da mesma forma, ele não é indiferente à dor de ninguém e continua agindo no mundo. Coloque tudo aos pés de Jesus, entre na barca e permaneça com ele. Queridos irmãos, com esse mover, a frase que a gente tirou aqui para a gente refletir, o que o texto diz para mim: busquemos a Jesus. O Senhor deseja relacionar-se com nós, nos salvar e nos curar. Então a gente vê que o próprio Deus, o Verbo se fez carne, ele andava no meio da multidão, ele ia ao vilarejo, ele ia anunciar. E o povo comprimia por quê? Porque viram o que Jesus podia fazer. E assim, irmãos, é nós. Quando nós encontramos uma enfermidade, quando nós encontramos uma dificuldade, é ou não é verdade o que eu vou dizer? A primeira coisa que a gente pensa é: vou pedir socorro a Deus. Até então, talvez você nem pensava em Deus, talvez você ouvia falar de Deus, mas não acreditava em Deus. Mas quando você vê que a medicina ou qualquer situação assim, olha, é uma coisa impossível, você fala: não. Mas para esse Deus que eu conheço, que eu ouvi falar, ele pode. Eu já ouvi falar que ele curou, eu já ouvi falar que ele ressuscitou alguém, eu já ouvi falar que ele fez milagres na vida de alguém. Então eu vou tentar me relacionar com ele, vou buscá-lo. E quando você vai buscar Jesus, ele não nos decepciona, ele não nos larga. Mas, querido irmão, que a gente possa compreender que nosso coração precisa relacionar-se com o Senhor de todo o coração. Não ficar somente nos momentos da cura, não ficar somente no momento da salvação. É ter esse relacionamento com o Senhor. É deixar que venha para nós a salvação. A salvação, irmão, não é assim como um milagre. A salvação é diária, é cotidiana, é no dia a dia. E a cura, aí sim, a cura é a mão poderosa de Deus diante da enfermidade, diante da situação. Mas que nós temos que compreender: uma cura sem o relacionamento com Deus, sem se aproximar dele e deixar ser amado por Deus, caminhar com ele, é uma cura vã, é uma cura sem sentido. O que adianta você curar teu corpo, mas perder tua alma? Então que voltemos primeiro a nossa alma para Deus e colocamos: Senhor, essa enfermidade está em tuas mãos. Essa enfermidade, com fé. O que é que eu tenho fé? Quando eu coloco a minha enfermidade para o Senhor e fala como aquele homem: se tu queres, Senhor, o Senhor pode me curar. E Jesus diz o que para ele? Eu quero. Então nosso Senhor quer nos curar, mas Ele precisa que nós tenhamos fé, Ele precisa que nós tenhamos atitude, Ele precisa que nós busquemos Ele. Coloca a mão no teu coração. Fala assim: Senhor, eu desejo, eu quero sim, Senhor, a Tua presença na minha vida. Senhor, visita-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Salva-me, Senhor, de todas as situações. Xandalaia ali 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 ali. Xandalaia lamaia ali 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 ali. Já me colocava assim uma pessoa, cabeça baixa, sentada na cama, decepcionada com a vida, decepcionada com as enfermidades.
como se falasse assim, cadê você, Deus? Jesus olhando para você falou, filho, eu estou aqui. Tenha fé. Levanta a tua cabeça, levanta dessa situação. Acredite, eu posso te curar. Mas você tem que se levantar dessa situação e dar um passo na fé. Eu creio que o Senhor Jesus está aqui. Eu creio que o Senhor Jesus está me curando. Eu creio que o Senhor Jesus já me curou. Obrigado, já agradeço. Fala obrigado, Senhor. Xandalai, ali. Meu casamento, um casamento está, como diz o outro assim, todo bagunçado. O casamento já está quase em separação. E o Senhor diz, eu estou colocando a mão sobre essa situação. Eu estou curando os corações que não conseguem pedir perdão. Então, queridos filhos, peça perdão. É o passo da fé. Você mulher, você homem, talvez você precisa pedir perdão para sua esposa ou para o seu esposo das palavras que você disse. Ah, mas ela me ofendeu. Mas quantas situações nós precisamos pedir perdão? Peça perdão. Seja humilde. Mesmo que você tenha sido atacado. E nesse perdão, você reconcilia. E senta com a sua esposa, com o seu esposo e fala, vamos recomeçar. Mas de uma forma diferente. Vamos colocar Deus no meio do nosso casamento. Porque nós éramos amigados. Nós vamos casar na igreja. Nós vamos viver a graça do nosso coração. Um casal, neste momento, tomando a decisão, se reconciliando novamente e vão casar na igreja. Que bênção, meu irmão. Que Deus abençoe muito vocês. Que Deus ilumine a vida de vocês. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, o nosso Senhor, Ele quer nos curar, mas Ele também quer nos salvar. Não adianta ter a cura e não a salvação. Que o nosso Senhor nos dê sempre a graça da presença dEle e nos visite como está nos visitando todos os dias. Obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso